Geografia, representação do espaço urbano. Então, isso aqui, a gente começou a representação do espaço urbano. Passei para vocês também por áudio, né? O texto é uma canção até relativamente antiga, de 1956, Ataúfo Alves, chamado Meus Tempos de Criança. Então ele fala aqui, eu daria tudo o que eu tivesse para voltar aos tempos de criança. Eu não sei para que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança. Aos domingos, missa na matriz, da cidadezinha onde eu nasci. Ai meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada, eu era feliz e não sabia. Então tinha aqui as perguntas, né? Sobre o texto, né? Ele fala aqui em relação a esse texto. Então, interpretar esse texto. E assim, representação do espaço urbano. Tá? Espaço urbano tem a ver com cidade, né? Com desenvolvimento, com crescimento da cidade, com mudança da paisagem da cidade, tem a ver com isso, né? Então, aqui, como esse espaço, esse local da cidade, esse espaço urbano é representado ou pode ser representado. No caso aqui, ele representou por palavras, né? Por lembranças, por uma música, foi a forma dele representar a cidadezinha dele de Miraí. Passando aqui para a próxima página, tá? Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá para vocês poderem estar visualizando. Então, Miraí, né? O autor do livro utiliza a música e apresenta a vocês Miraí. O município de Miraí, localizado em Minas Gerais, é considerado pouco populoso, com aproximadamente 15 mil habitantes. Então, é uma cidade muito pequena. Observe nas fotos ao lado as transformações que ocorreram na paisagem da cidade. São as modificações do espaço urbano, tá? Localize em cada uma delas, na 1 e na 2, uma igreja matriz do município. Então, a gente olhando aqui, ó, na primeira foto, a gente consegue visualizar uma foto ainda em preto e branco, 1952. A gente consegue visualizar aqui, ó, a igreja matriz, tá? E essa mesma igreja matriz está aqui. Passou por algumas reformas, algumas modificações, né? A princípio até por causa do colorido da foto, né? A definição, então ela passa aqui por algumas mudanças. Mas não é só a igreja matriz que passa pelas mudanças, né? O entorno da igreja, veja só, reparem aqui essas montanhas aqui, esse elevado, esse morro, ó, aqui ele tá vazio. Aqui, ó, a diferença. Alguns, como é uma cidade muito pequena, eu digo muito pequena em relação ao que a gente vive aqui em Lages, né? Ela conserva ainda alguns prédios dessa época. Essa foto foi em 1952, mas isso foi construído antes de 1952. É uma característica também das cidades mineiras. As cidades mineiras, elas não, principalmente as menores, elas procuram conservar o que a gente chama de casario. Casario é o conjunto de construções antigas. E Minas tem muito essa característica. Inclusive, tem algumas cidades bem conhecidas por uma série de situações, né, da nossa história brasileira, que a gente vai ver um pouco mais adiante, que as ruas são até ruins da gente caminhar, porque elas são feitas com uma pedra e
não é como aqui, por exemplo, paralelepípedo, né? Elas são umas pedras arredondadas, então quando a gente... e bem lisas. Então assim, elas são assim, deixa eu tentar fazer aqui. Elas são assim arredondadas e quando a gente pisa assim com o pé, porque elas são escorregadias. Então é até desconfortável de caminhar às vezes com certos calçados. Mas faz parte do patrimônio histórico e cultural do Brasil. Então, aquelas cidades não podem ser modificadas, né? Inclusive, aqui no texto, fala assim: a Igreja Matriz de Santo Antônio foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Minas Gerais no ano de 2005. Ou seja, né? Aqui a gente percebe que houve uma troca no telhado. Ó, se vocês olharem bem aqui, houve uma troca no telhado. Mas quando um prédio é tombado pelo patrimônio histórico, ele não pode ser modificado. A pintura tem que ser a mesma, o estilo tem que ser conservado. Eles podem restaurar, mas eles não podem construir. Eles não podem construir em cima daquilo. Em cima no sentido de, por exemplo, eles não podem chegar... eu preciso construir mais um quarto. Não existe isso. Vai ficar exatamente do jeito que foi construído na origem, no original. Não pode ser modificado. Então, a igreja foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico de Minas. Muitas cidades em Minas passaram por esse processo de tombamento. Por isso que não pode mudar o calçamento dessas cidades que eu falei. Então, aqui, ó, quando dizemos que um edifício foi tombado pelo patrimônio histórico, significa que ele deve ser preservado, cuidado e não pode ser alterado por reformas sem autorização dos órgãos competentes. O único caso em que a reforma pode ser feita de uma maneira assim diferenciada é quando, por exemplo, ela está correndo o risco de cair, né? Mas sempre se pede à empresa que vai fazer essa reforma que se conserve a planta original, o desenho original do prédio. E é muito importante, porque é uma forma de você conservar a história do país, né? Então, aqui você vê, comparando a foto 1 e 2, que houve uma mudança na paisagem urbana, né? Apesar do centro aqui conservar, ó, esse vermelhinho aqui é uma estação de trem, ó. Apesar de conservar, você veja que aqui a mesma estação e aqui tá tudo limpo, né? Só uma casinha aqui que deve ser da ferrovia. Aqui nessa imagem você já percebe que tem outras coisas que foram construídas, assim como no morro, ó, uma arquitetura bem mais recente, bem mais moderna, tá? Aqui outro exemplo de mudança urbana. Deixa eu sair daqui e voltar para cá. É igual a sala de aula, a gente vai de um lado para o outro para não atrapalhar ninguém. É a Praia de Boa Viagem, no Recife, em Pernambuco, né? Também a modificação, ó. Modificou o asfalto, aqui os prédios, aqui, ó. Bem diferente também do original ali, do que era em 1950, né? Essa aqui é uma das praias mais frequentadas de Recife. Aqui até nessa foto mais recente, 2017, está bem vazia, porque ela não é assim, ela é muito cheia. Mas olha só a diferença da quantidade aqui de pessoas, né? E aqui. Então ele fala aqui, agora leio o relato de um arquiteto e urbanista que mora no Recife há anos. Então ele fala que em 1945 era exclusivamente a avenida e um pequeno retorno na direção para o centro. O bairro era um povoado distante, aos poucos foi mudando. Passou o lugar de banho para ter casas grandes. E quando muda o conceito de praia para moradia, verticaliza. Eu imagino que a verticalização tenha começado nas décadas de 50 e 60. Hoje, Boa Viagem não é a praia
você tem a praia, mas ninguém quer saber dela porque ela não tem as mesmas condições salutares dessa época. Mas isso é uma situação, não está aqui, mas isso é uma situação na maioria das praias no Nordeste. Mas é uma praia muito famosa, ela na época de verão fica muito cheia, recebe muito turista, é um movimento, o bairro, porque daí de praia ela passa a bairro. O bairro de Boa Viagem é um bairro muito disputado. Então aqui as perguntas que vocês responderam, tá? E a gente vai passar, deixa eu só virar aqui para poder ir acompanhando com vocês. A gente vai passar para a próxima página, né? Que é onde a gente retoma a situação da paisagem. Vamos lá. Vimos que com o passar do tempo as paisagens urbanas podem sofrer muitas transformações. Novos elementos são construídos, antigas construções são demolidas ou renovadas. O espaço nas cidades é ocupado de forma cada vez mais intensa. Na maior parte das cidades brasileiras, essas transformações ocorrem de forma rápida e espontânea, sem planejamento. Esse crescimento desordenado costuma gerar problemas que comprometem a qualidade de vida de seus habitantes. A construção de moradias e indústrias em áreas de encostas, de mananciais ou sem infraestrutura está diretamente relacionada a problemas ambientais, como a erosão do solo, a poluição dos rios e córregos, entre outros. Esses problemas afetam a vida da população, que sofre com doenças e falta de moradia e saneamento adequado. Então, a foto ao lado, né? Pois é. Moradias às margens do rio Faria Timbó, poluído pelo despejo de esgoto sem tratamento, Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, 2017. Tá? Muitas vezes essas famílias elas estão aqui não só pela situação de são moradores de rua e não. Às vezes a indústria, a empresa vai construir em algum lugar e o que eles fazem? Eles tiram aqueles moradores, né? E eles ficam sem ter para onde ir. Daí eles vão construindo essas vilas, essas pequenas vilas, onde eles podem construir, onde for mais fácil para eles. E aqui no caso, foi aqui a margem desse rio que ficou completamente poluído, porque daí não tem organização, não tem saneamento básico. Saneamento, a gente, quando fala de saneamento, é água encanada, esgoto, né? É tudo a céu aberto, tudo livre. E isso acontece em muitas cidades, principalmente nas cidades grandes. O povo está com rinite, está coçando tanto o nariz, tá? Então aqui vocês vão responder as perguntas e vamos passar aqui. A prof vai ficar indo de um lugar para o outro aqui com essa gravação. Ao contrário da maioria das cidades que crescem de forma espontânea, existem cidades que foram planejadas. Elas foram planejadas para cumprir determinadas funções e para que as pessoas tivessem melhor qualidade de vida. No Brasil, um exemplo muito importante de cidade planejada é a capital do país, Brasília. Então, aqui, ó, você, por exemplo, poderia imaginar que ela foi construída em apenas 4 anos ou que Brasília foi feita para ser uma cidade diferente de qualquer outra. Brasília, ela foi uma das poucas cidades construídas com um objetivo já pré-determinado, tá? A cidade planejada, que nasceu primeiro na imaginação e nas pranchetas dos arquitetos, Brasília foi erguida para substituir o Rio de Janeiro como sede do poder brasileiro. A capital não era a capital do Brasil, tá? Mas a Rio de Janeiro ela era a sede administrativa do Brasil. O Rio de Janeiro era onde vivia o presidente até então. Então ela funcionava como uma sede administrativa. O Rio de Janeiro funcionava como sede administrativa,
como se fosse, fazia essa função de capital. A gente chamava na época de Estado da Guanabara. Lúcio Costa pensou a capital com o formato de um avião. Então, Brasília realmente tem o formato e a organização como se fosse um avião. Entre outras características, a cidade seria cortada por 2 vias expressas principais e divididas em setores dedicados a atividades específicas. Setor hoteleiro, bancário, comercial. A principal área residencial seria organizada em grandes quarteirões, as superquadras. Tá? Então, assim, você olhando o mapa de Brasília, você vê exatamente essa formação, né? Ela é realmente um avião. Inclusive, o nome, quando você faz o endereço, é um pouco diferente. Por exemplo, desculpa, onde tem as asas, né, realmente se chama asa. Então não tem nome de rua. É a asa, se ela é asa norte, asa sul, né? E daí pelo número das quadras, das superquadras. Acaba sendo diferente. Então e essa coisa aqui que ele fala do setor também, você não tem nome de rua, você tem os números das quadras, né, que localizam, e essa coisa aqui do setor. Então, por exemplo, se você está no setor hoteleiro de Brasília e você precisa ir a um hospital, você tem que se locomover, e são espaços bem, bem grandes, assim, são distâncias grandes, você tem que se locomover para o setor onde está a parte dos hospitais, das clínicas. Aí se você quer ir ao banco também, todos os bancos vão ficar no mesmo setor. Hoje em dia você ainda tem um pouco espalhado assim pela cidade o comercial, a parte comercial, por uma necessidade, porque nem sempre você tem como ir de um ponto para o outro, porque daí você tem que atravessar às vezes, pensando no avião, tá? De uma asa de avião para outra asa de avião, ou do bico do avião para a cauda do avião. Então são distâncias muito grandes. Por isso o comércio acabou tendo que ir para as superquadras. Então tem lugares que ruazinhas assim que tem um pouco, tem padaria, tem um mercadinho, tem um açougue, para que as pessoas das superquadras não precisem estar indo para o setor onde estão os mercados, né, numa emergência, para não ter essa... E é uma cidade assim, onde tudo é muito muito grandioso. As construções foram feitas pensando nisso, né? Então tem o setor dos ministérios. É um prédio atrás do outro, assim, de ministério. Fica até engraçado. Que chama, né, a Esplanada dos Ministérios. A gente, quando às vezes ouve uma notícia, né, no jornal, chama Esplanada dos Ministérios. Desculpa. Dos Ministérios. E daí você vê, parecem umas caixinhas assim, uma atrás da outra. Daí dos hotéis tem o setor ali, daí você tem o Palácio da Alvorada, que é a residência do presidente, e você tem o Palácio do vice-presidente, se eu não me engano é Jabuti. Alguma coisa assim, agora me fugiu o nome, mas eu vou dar uma olhada e depois eu anoto ali para vocês na observação. Mas é uma cidade muito interessante, assim, é bem diferente por causa disso, por ser planejada, né? Aqui, ó, aqui tem o mapa, vista aérea do local onde foi construída a cidade de Brasília, né? O mapa do plano piloto, que é o nome que eles chamam, porque assim,